Olá, olá, irmãos e irmãs aí do GAF. Que coisa boa poder falar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aflições. Exatamente, esse tema que nos tira um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Mas para a gente poder começar isso direito, vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz e, em sequência, já vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, do livro Vinha de Luz, eu selecionei aqui um item que é em silêncio. Então vamos lá. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então é uma citação de Paulo, que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que o teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Eita! Uma mensagem muito clara, né? Então vamos fazer aqui então a nossa prece, agradecendo imensamente pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na casa de Humberto de Campos, nesse hospital que ao mesmo tempo é escola e que ao mesmo tempo é uma oficina de trabalho. Querido Mestre Jesus, te agradecemos com alegria na alma pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo um pouco mais sobre o teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde que nos possibilitou estarmos aqui. Te agradecemos imensamente por todas as providências materiais que são tomadas em teu nome, mas em nosso favor, pelo nosso equilíbrio e pelas possibilidades que temos de, em conformidade com esses benefícios materiais, podemos trabalhar em nome de Jesus. Queremos agradecer mais uma vez a toda a equipe espiritual dessa casa que nos recebe, em especial aos nossos mentores, que são os nossos anjos guardiões, os nossos anjos da guarda, não é? Por assim dizer. Então, que todos nós, de mãos dadas, possamos nesse instante receber as bênçãos de Jesus e um pouquinho das palavras que o Evangelho tem e que pode, de alguma maneira, transformar a nossa caminhada aqui na Terra. Que Jesus e Humberto de Campos nos abençoem, que assim seja. Então, dito isso, hoje o conto que a gente vai estudar um pouco vem de Humberto de Campos, o mentor da nossa casa. É o item 9 do livro Contos e Apólogos. Então, vamos fazer uma leitura bem rápida sobre o que esse conto nos traz. Então, o título dele é O Caçador Providencial. Ele já começa assim. Conversávamos acerca do sofrimento quando o orientador hindu que nos acompanhava contou com simplicidade infantil. O anjo da libertação desceu do paraíso a este mundo, pousando num cômoro verdejante, uma árvore, a reduzida distância do mar. Aproximara-se dele um melro, um abutre,
uma tartaruga e uma borboleta. Reconhecendo que essa era a assembleia de que podia dispor para a revelação que trazia, o iluminado peregrino começou ali mesmo a exalçar as virtudes do alto, convidando-os à vida superior. Com frases convincentes, esclareceu que o melro, guindado aos cimos de luz, transformar-se-ia num pombo-alvo, que o abutre seria metamorfoseado numa ave celestial, que a tartaruga receberia nova forma, suave e leve, e que lhe seria possível planar na imensidão azul, e que a borboleta converter-se-ia em estrela luminescente. Os ouvintes assinalaram as promessas com emoção. No entanto, assim que o silêncio voltou a reinar, o melro alegou: Anjo bom, escusai-me. O ninho espera-me no arvoredo. Meus filhotes não me entenderiam a ausência. E afastou-se apressado. O abutre confessou em tom enigmático: Comovente é a vossa descrição do plano divino. Entretanto, possuo interesses valiosos no mundo. Preciso voar. E partiu batendo as asas a fim de arrojar-se sobre a carniça próxima. A tartaruga moveu-se lentamente e explicou: Quisera seguir-vos, abandonando o cárcere sob o qual me arrasto no solo. Contudo, tenho meus ovos na praia. E regressou, pachorrenta, à habitação que lhe era própria. A borboleta achegou-se ao pregador da bem-aventurança e disse delicada: Santo, não posso viajar convosco. Moro num tronco florido e meus parentes não me desculpariam a fuga. E tornou a floresta do bosque. O anjo, que não podia violentá-los, marchou sozinho para diante. A borboleta, porém, apenas avançar alguns metros na volta à casa, viu-se defrontada por hábil caçador que lhe cobiçava as asas brilhantes. Após longa resistência, tentou alcançar a árvore em que residia, mas, perseguida, presenciou a morte de alguns dos familiares que repousavam. Chorosa, buscou refugiar-se em velha furna, sendo facilmente desalojada pelo implacável verdugo. Ensaiou debalde esconder-se entre os velhos barcos esquecidos na areia. Tudo em vão, porque o homem tenaz era astucioso e sabia frustrar-lhe todas as tentativas de defesa, armando-lhe ciladas cada vez mais inquietantes. Quando a pobre vítima se sentia fraquejar, lembrou-se do anjo da libertação e voou ao encontro dele. O mensageiro divino recebeu-a contente e, oferecendo-lhe asilo nos próprios braços, garantiu-lhe a salvação. O narrador fez pequena pausa e considerou: O sofrimento é assim como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta, sem o concurso da dor. Saibamos assim tolerar a aflição e aproveitá-la. Quando a criatura se vê na condição de borboleta aflita e desajustada, aprende a receber na terra o céu. Opa, eu vou ler esse trechinho aqui de volta, tá? Do Saibamos. 3, 2, 1. Saibamos assim tolerar a aflição e aproveitá-la. Quando a criatura se vê na condição de borboleta aflita e desajustada, aprende a receber na terra o socorro do céu. Calou-se o mentor sábio e, porque ninguém comentasse o formoso apólogo, passamos todos a refletir. Irmão X, que é Humberto de Campos. Eu acho muito interessante esse conto, porque nos faz pensar nos convites que nós recebemos diariamente de Jesus, dos nossos mentores, especialmente do nosso mentor pessoal.
né? Que muitas vezes a gente pode achar que ele é um anjo, uma pessoa extremamente evoluída, um espírito de escola, e não necessariamente. Às vezes é só alguém que já viveu um pouquinho a mais do que a gente e está ali nesse processo de aprendizagem, de respeito às decisões alheias, especialmente porque ele olha para nós e entende o nosso contexto. Nem sempre nós estamos preparados ou nem sempre nós temos a força necessária para acolher aquele conselho que os nossos mentores espirituais trazem para a gente, né? Então, nós temos aqui na figura do mentor hindu, né, esse encontro com o melro, com o abutre, com a tartaruga, com a borboleta, ele fazendo esse convite, né, para as coisas do mundo espiritual. E todos nós, assim como eles, né, temos obrigações materiais. Então é muito difícil a gente olhar para o conforto que a gente tem e tentar e pensar em abrir mão disso em prol de alguma coisa. Eu me lembro muito do daquelas informações que a gente recebe do Chico, né, que ele dividia o próprio salário, né, com as pessoas. Então ele recebia no primeiro dia, no último dia do mês, e aí fazia pequenos pacotinhos ali com pequenas quantias e saía distribuindo para os pobres e para as pessoas que precisavam comprar um remédio, enfim, né? Quantos de nós tem essa grandeza, pode abrir mão, né? Ou se dispõe a abrir mão do próprio salário, da metade do salário para fazer isso? Quantos de nós pode ou se dispõe a abrir mão do tempo, do descanso, do lazer, para aprender um pouco mais e colocar em prática, né? Eu sempre gosto de fazer essa provocação que é muito fácil ser espírita aí no centro. Eu quero ver ser espírita no local de trabalho, no trânsito, no supermercado, na hora do rush, quando você está com pressa, né? Então, assim, onde é que a gente vai colocar, quando é que a gente vai colocar a doutrina para fora? Porque a gente passa, às vezes, uma encarnação inteira colocando doutrina para dentro, né? E todos nós temos aflições, né? Todos nós temos ali o nosso a nossa correria para conseguir um emprego estável, um emprego que nos pague um salário condigno, justo com a nossa necessidade. Todos nós temos necessidades específicas para sustentar um status quo, para sustentar um padrão de vida, não é? Então, quando a espiritualidade faz esse chamamento, é, para que a gente modifique o nosso olhar e a gente ressignifique a distribuição do nosso salário, do nosso tempo, do nosso conhecimento. Às vezes a caridade que nos cabe é compartilhar o nosso conhecimento, né? Quanto tempo a gente dedica a estudar um assunto, seja um advogado, seja uma, enfim, né? Por exemplo, advogados, médicos, jornalistas. Quanto tempo a gente dedica a estudar um assunto? É, e aí a gente quer trabalhar porque a gente investiu pesado naquele estudo, porque é um investimento, né? E aí você quer o retorno daquilo. E muitas pessoas aí do nosso lado, às vezes precisam de uma consultoria jurídica, às vezes precisam de uma orientação, de uma aula de redação, ou às vezes de como tomar um remédio, ou às vezes de uma consulta, enfim. Aí cada um de vocês vai poder fazer aí uma introspecção e pensar como é que eu posso doar do meu conhecimento, como é que eu posso ajudar as pessoas a partir daquilo que eu sei, né? Não necessariamente abrindo mão de parte do seu salário ou do seu tempo, né? Mas assim, do que você sabe, né? Você é bom em quê? Como é que você pode ajudar as pessoas a partir daquilo que te faz diferente dos outros profissionais? Isso é só um exemplo. É só um exemplo, gente. Me ocorreu aqui agora aquela passagem da Irmã Dulce, tem até no filme. Inclusive, quem não assistiu o filme da Irmã Dulce, assistam, que é bárbaro. É, e a Irmã Dulce era muito amiga do Divaldo, né? Assim, de trocar cartas e confidências e tudo. Então, eu me lembro que uma das passagens do filme, e atenção, já tem um alerta de spoiler,
ela vai pedir esmola para os pobres, né? E aí estende a mão para uma pessoa e a pessoa cospe na mão dela. Aí ela fala: Olha, muito obrigado, esse foi para mim. Agora me dá um dinheiro para ajudar os meus pobres e estende a outra mão, né? Então, assim, quantos de nós está disposto a se deparar com esse tipo de situação, né? A gente precisa fazer essas reflexões e, ao mesmo tempo, cruzar com a nossa disponibilidade, com aquilo que de fato nós podemos fazer. Porque não adianta também a gente querer abraçar o mundo, porque a gente não vai dar conta de fazer tudo, né? É por isso que nós somos muitos. É por isso que cada um pode fazer um pouquinho. E esse pouquinho, gente, faz tanta diferença. Faz tanta diferença. Se a gente for puxar pela nossa memória, agora, nesse momento, sabe, todos nós já tivemos dias difíceis. E todos nós, com certeza, já tivemos alguém que passou, nos deu uma olhada, percebeu que ali a gente não estava bem, foi lá e nos deu um abraço, nos acolheu de alguma forma, nos beneficiou espiritualmente à distância ou materialmente também, né? Quantos de nós já passou por isso? E quantas vezes a gente devolve isso, né? É por isso que eu falo muito assim, não adianta passar a vida inteira dizendo que é espírita e colocando conteúdo para dentro, se o que o espiritismo e o que o cristianismo espera de nós é ação, é exemplo, é colocar essa doutrina toda que está aqui dentro para fora, né? Quantos de nós? É, E ao mesmo tempo a gente vive correndo de um lado para o outro porque a gente não consegue preencher com matéria aquele vazio que a gente carrega aqui dentro, que é espiritual, né? Assim, é muito interessante quando a gente planeja um sonho, tem um sonho e planeja as etapas daquele sonho, e a gente consegue realizar esse sonho, né? Vamos lá, assim, uma viagem. Então, pensou na viagem, planejou, reservou o hotel, comprou as passagens, pagou tudo antecipado, organizou tudo, deu tudo certo. Chegou lá, aí já no segundo dia falo, ai, já deu, né? Já podemos voltar para casa. Assim, a gente pensa que a felicidade, por exemplo, pode ser aquele momento de estar lá na praia, ou de estar lá no meio do vulcão, ou de estar lá na pirâmide, enfim. E na verdade, a felicidade está no processo, né? Ou seja, a gente realiza uma meta, atinge uma meta, ou realiza um sonho, e às vezes fica um vazio. Por que será isso? Por que será que a gente não se completa quando a gente consegue alguma coisa que a gente definiu como alvo? Vocês já pararam para se perguntar por que que a gente tem esses momentos de aflição? Porque é uma aflição, né? E eu mesmo já me perguntei muitas vezes por que que quando eu quero alguma coisa e consigo essa coisa, aquilo dura tão pouco, aquela sensação de condição, de vitória ou de positividade dura tão pouco. Por quê, né? Confesso a vocês que eu ainda não encontrei a resposta, mas eu tenho uma suspeita de que talvez não seja no material, né? Assim, os planos precisam ter aí uma componente mais, talvez de longo prazo. Estou falando de mim, completamente a partir da minha experiência. Cada um avalia a sua, né? Então talvez seja isso, assim, talvez pensar num plano de longo prazo, mas que envolva a minha espiritualidade, né? Que seja algo que eu possa fazer por mim e que talvez eu não colha agora, colha na nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? E o que é muito engraçado é que essas aflições todas me levaram a lembrar de um texto que faz parte da coletânea de preces, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a última parte do Evangelho, e é uma prece para quem está aflito. Então, eu gostaria de ler essa prece para vocês hoje, para a gente refletir junto, né? A prece, ela é a número 27
da coletânea, né? E ela é uma prece bem curtinha e ela fala o seguinte: Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, por favor, ouça favoravelmente o pedido que vos faço nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoa-me. Se ele for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores da vossa vontade, venham em meu auxílio para realizá-lo. Fico pensando no grau de humildade que a gente precisa ter para dizer essas palavras, para conjugar essa combinação de frases. A gente vai chegar lá, né? Eu vou chegar lá. De novo, falo completamente a partir da minha experiência nessa encarnação. Então, cada um de vocês vai fazer esse julgamento, né? E aí a prece continua, já vai ser o último parágrafo da prece. O que quer que aconteça, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se os meus desejos não são ouvidos, é que está em vossos desígnios testar-me, e eu submeto-me sem me lamentar. Faze que eu não desanime de forma alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas por isso. Então, a partir desses dois parágrafos, a gente faz o pedido. Portanto, meu pai, eu gostaria de pedir isso, 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 e que seja feita a vossa vontade, que assim seja, amém. Né? Então, essa prece, ela invoca uma altíssima dose de humildade, de reconhecimento de quem nós somos perante o Criador, né? Como a gente diz aí no Brasil, quem que eu sou na fila do pão para chegar fazendo exigências, ou como a gente adaptou aqui em Portugal, quem que eu sou na fila do pastel de Belém, para chegar em Deus e fazer pedidos, grandes demandas e exigências. Não. Primeiro que existe uma hierarquia, né? E segundo que existe o nosso planejamento espiritual. Nem tudo que a gente deseja a gente vai conseguir. Porque talvez o que a gente deseja seja exatamente resquício de uma vida lá do passado que pode nos prejudicar nessa vida. Então, alguns pedidos não serão atendidos. Não serão atendidos. E é exatamente por isso que Allan Kardec e a espiritualidade propõe essa última frase aqui da prece. Faze que eu não desanime de forma alguma e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas por isso. Então, que a gente possa olhar para os convites que a espiritualidade nos faz com muito carinho, com muita cautela, porque a gente sabe que nós fomos feitos para a luz. Nós sabemos que nós não damos passos para trás em termos evolutivos. A gente no máximo estaciona. E mesmo assim, isso é por um período muito curto de tempo, eu estou falando de um tempo espiritual. Então, que a gente possa ter essa consciência de que a nossa destinação é uma destinação divina. Por mais que eu não possa ajudar agora, por mais que eu não possa refletir ou tomar decisões melhores agora, isso vai acontecer em algum momento. E isso é uma decisão que vai exigir muito esforço, talvez algum sacrifício. Quanto mais apegado à matéria eu estiver, mais sacrificioso isso vai ser, vai parecer. A boa notícia é que nós não estamos sozinhos. A boa notícia é que essas pessoas que nos acompanham já avançaram nesse caminho. E isso quer dizer que é possível. E ter essa certeza de que é possível é maravilhoso. Que a gente possa se encontrar na seara de Jesus, nesse trabalho lindo de amparo a quem necessita, mas também que a gente possa ter a humildade de nos reconhecermos nas filas de miseráveis espirituais que também precisamos de ajuda.
Então, que todos nós possamos segurar na mão da espiritualidade, do nosso anjo da guarda, do nosso benfeitor espiritual, dos nossos amigos maiores, para que possamos contribuir de forma mais ativa, não só de forma passiva, mas de forma mais ativa nessa construção do mundo melhor que a gente deseja, fazendo o pouquinho que a gente consegue todos os dias, realizando aquela migalha, porque os grandes feitos materiais da humanidade, eles sempre foram feitos a partir de coisas minúsculas. Como um bom exemplo que a gente tem é a muralha da China, né? Ali tem um grãozinho de areia atrás de outro grãozinho de areia. Então que a gente possa, mesmo pequenininho, mesmo tímidos, que a gente possa atender os pedidos da espiritualidade e ter a certeza de que a gente caminha sempre para frente. Como diria o Chico, se eu tiver que rastejar, eu vou rastejar, mas sempre para a luz. Então que a gente possa caminhar abrigados pelo convite da espiritualidade, com a certeza de que todo esforço, por menor que seja, ele é válido, ele é necessário e ele é visto pela espiritualidade. Vamos então fazer a nossa prece final, nosso encerramento. Queridos amigos espirituais, diante das reflexões dessa noite, de que nós podemos sim contribuir com vocês numa grande corrente de cada um faz o que pode da melhor forma possível, com alegria, com essa alegria que só quem serve a Jesus é capaz de sentir. Que nós possamos caminhar juntos para a luz, que seja rastejar, mas sempre rumo à luz. Que possamos contar com o carinho de vocês, com o estímulo de vocês, com a benfeitoria espiritual que vocês são capazes de promover na nossa vida, para que a gente possa comparecer aos nossos compromissos de ordem espiritual. Que Jesus abençoe todos os nossos propósitos, que as energias santas e benditas desse momento em que nos sentimos em paz e motivados, que nós possamos levar essas energias conosco no nosso coração, para a nossa casa, para que a gente reflita sobre como nós podemos ser úteis ou mais úteis ainda na seara do Mestre Jesus. Que assim seja.